Todo mundo que é pai, todo mundo que é mãe tem um sonho, né? É o sonho de libertar os filhos do sofrimento. Eu não quero que meu filho passe o que eu passei, eu não queria que ele tivesse o que eu tive, a criação que eu tive, enfim. E as doenças que eu tive, as dificuldades que eu tive. Então, todo mundo quer libertar os filhos do sofrimento. Então, tem algumas dicas para isso, tá? Que a gente descobriu, que eu estudando, a gente estudou muito para entender isso. São umas dicas que podem encurtar o seu caminho para ajudar teu filho num processo de liberação. Num processo de liberdade de fluxo de vida, de fluxo de sucesso, né? Desde quando ele é criança, adolescente e futuramente um filho adulto. Né? Então a libertação, como é que eu começo? Eu começo dizendo assim, a libertação do teu filho, ela passa pela tua libertação. A libertação dos pais, do pai e da mãe, o masculino e o feminino. Essa libertação, ela passa por isso, correto? Não tem como você libertar o seu filho dos traumas, do sofrimento, se você carrega a sua dor ainda mal curada, se o pai carrega as mágoas mal curadas, se o casal ainda briga, discute, esse casal não tem uma boa harmonia, não se dá bem. E não adianta falar que não discute na frente do filho, que o filho sente, tá bom? O campo de energia, o campo mórfico, a criança sente, então não adianta. Você pode brigar no Japão que seu filho vai sentir que tem algo que não está bem entre o casal, tá bom? Então, essa percepção e essa descoberta da tua consciência, esse estudo para com você, esse carinho para com você como mãe e como pai, esse sem dúvida trará a libertação do teu filho. Por quê? Às vezes a gente tem nos filhos alguns sintomas, algumas reações, um comportamento, por exemplo, uma hiperatividade de uma criança, uma leucemia de uma criança com seletividade alimentar, uma criança com excesso de alergia, com dermatite por todo o corpo. Então, essa própria criança, ela num primeiro momento, ela parece tirar o foco do casal e da importância que um pai e uma mãe têm para ela. Então você acha que ela está com dermatite, é só levar a criança num dermatologista. Se ela está hiperativa, é só levar a criança para um psiquiatra, um neurologista. Não é assim que a gente pensa? E aí essa criança, você bota todo o foco nela, ela é o centro da atenção, afinal é ela que está com a suposta doença, é ela que está com o comportamento esquisito. Então você acaba pegando essa criança e levando para tudo quanto é lugar, para psicólogo e por aí vai, para psiquiatra. Pois é, só que o que você não parou para pensar, e não é maldade, talvez você não saiba, é que essa manifestação da criança, ela já está refletindo uma disfunção que você mãe, ou você pai, ou casal ainda está sofrendo. Então sim, existem praticamente tudo que acontece com uma criança, vamos falar até 10 anos, é um reflexo muito primário dos pais. Só que passa despercebido porque o pai corre com a criança para um lado e para o outro, né? Para se tratar, o pai e a mãe, vamos cuidar de você, filho, vamos fazer isso e tal. E parece que o pai e a mãe não param e pensam, fala, caramba, mas espera aí, eu posso ter, a criança pode estar refletindo alguma coisa que não está bem em mim, né? Ou que não está bem no meu marido. E aí a criança começa a ter essas disfunções. Então, para libertar ele do sofrimento, a primeira coisa que nós temos que fazer é recorrer ao nosso estudo. Quem eu sou, quais são meus traumas, eu como pai, o que não está curado em mim, o que eu preciso me autoconhecer, expandir minha consciência para que eu possa ampliar meus horizontes. E quem sabe ser para o meu filho realmente uma guiança, fornecer ao meu filho uma guiança adequada, um caminho primoroso, que aí sim ele vai ter essa liberdade de se livrar dos sofrimentos. E o conhecimento, o mais bacana disso é que o conhecimento está aí para todo mundo. A gente não julga, sabe? Não pode sentir-se culpado. Nós somos humanos, todos nós. Já falei isso 1000 vezes aí nos meus vídeos. O que a gente precisa como pai, a gente não tem culpa, mas a gente tem responsabilidade.
Então, o tratamento do meu filho, seja ele qual for, seja de comportamento, seja físico, de doença, ele passa pelo tratamento do pai, pelo tratamento da mãe. Esse é fato, quer você goste ou não, não é? Então, é mais fácil a gente aceitar, entender, com quem estuda, com quem tem vivência, com quem vivenciou isso, né, como eu estou trazendo para vocês, para que fique mais leve. A cura do teu filho passa por você. Padrões que você está repetindo dos seus pais, padrões de comportamento, já reparou? Às vezes você é estúpido, mas seu pai era estúpido com você. Às vezes você é mais depressivo, sua mãe era depressiva. A gente repete muitos padrões, né? Copiando a história. Isso se dá muito porque quando você cria um filho e ele vendo muito as suas repetições de dor, de fraqueza, que eu estou com dor de cabeça, que eu estou depressiva, que eu não sou feliz, tal. Os filhos, eles têm uma tendência de querer salvar os pais, e eles carregam esse comportamento que talvez você, que está me ouvindo aí, já carregou do seu pai ou da sua mãe. Comportamentos assim. Automaticamente, se você não cuidar, o seu filho ele tem a tendência muito forte a carregar esse seu comportamento também. Esse comportamento que você já carregou lá atrás. Então, essa consciência, essa tomada de consciência, essa cura interna de um pai, de um adulto pai, de um adulto mãe, né? É fundamental para que a gente liberte os nossos filhos do processo que a gente chama de sofrimento ou até de trauma. Porque todos nós vamos ter trauma, tá, pessoal? Trauma é um evento, não tem como você deixar ele viver. Ele é inerente à nossa vida, ele faz parte, tá bom? Agora, quando eu trabalho a minha cura, quando eu trabalho essa questão interna dos pais, isso passa a ser muito importante nesse processo de recuperação de uma criança, como eu disse, seja de um sintoma físico ou seja de um problema comportamental. Né? É muito comum a gente ver também questões assim, né? Eu não quero que meu filho sinta a mesma coisa que meu pai fez comigo. Meu pai não me deu um carinho, meu pai não me deu um amor, eu vou dar para o meu filho. Então, até nisso você tem que tomar cuidado, porque às vezes, quando você quer ser muito diferente dos seus pais, muito, então eu sou melhor que eles não fizeram isso eu faço para o meu filho, isso também é nocivo, tá? Você pode levar teu filho a uma hiperproteção e também você pode causar muitos danos no teu filho. Então, esse é um assunto tão delicado e ao mesmo tempo tão importante, que é ocorrer uma cura interna sua, sabe? Sem julgar os pais, e você tem o direito de fazer diferente, você não deve ter a mesma história que os seus pais, automaticamente você vai liberar seus filhos para não ter a mesma história que você. Mas isso ocorre com ordem, ocorre com amor, né? E a ordem precede o amor. A ordem de respeito de onde veio a vida é não tentar ser melhor que ninguém, mas ser diferente. Se você recebeu violência, você tem direito, e é ótimo que você não desconte essa violência no teu filho. Perfeito. Mas não é julgando os seus pais. Não é detonando eles. Porque meus pais, eles fizeram isso, então eu sou melhor. Quando você tenta ser melhor que um ancestral seu, o tiro sai pela culatra. Tá bom? É preciso pertencer. Porque quando você quer ser melhor que o teu pai, é como se você estivesse excluindo. Aquilo não foi bom, aquilo não teve nada de bom. E na verdade teve. Foi dali que veio a sua vida. Teve muitos crescimentos mesmo com o pai desafiador que você teve. Então sabe aquele lance de deixar a história com cada um? Eu construir a minha história agora com o meu filho e entender quais são as minhas dores. Buscar quais são as minhas dores. Senão, como eu posso liberar meu filho se eu não estou liberada? Se eu, como pai, não estou liberado? Aí sabe o que a gente faz? Terceiriza. Aí é o pior, porque aí vem expectativas, e aí as suas expectativas não são supridas, né? Porque a expectativa é o grande problema da humanidade, é você ficar criando expectativas sobre as coisas. Aí você terceiriza para quem? Para sua babá, você terceiriza para a escola, não é? Aí você tem aula de judô, você terceiriza para o professor de judô. Então assim, eu não estou dando conta, eu não estou fazendo, não quero me olhar, então os outros que cuidem do meu filho. E aí, isso gera uma impotência, porque isso aí não vai dar certo.
Isso não acaba não funcionando, tá? Em 100% dos casos isso não vai dar certo. A educação ela não é terceirizada, ela é uma extensão. Então uma passagem interessante que um dia a Estela, nossa filha caçula, ela tinha 4 anos, ela já fazia ginástica e eu fui buscá-la na escola e a prof disse que ela tinha mordido um amiguinho. E foi uma mordida importante mesmo no braço do amiguinho, assim, deixou uma marca. Pus ela no carro, só para o desencargo de consciência. Eu perguntei a ela por que ela tinha feito aquilo. Ah, o menino fez isso comigo, respondeu lá do jeitinho dela. Quando eu cheguei em casa, eu fui até a minha esposa, nós sentamos no quarto e eu disse assim, Sara, aconteceu isso na escola, a Estela mordeu um amiguinho, tal assim. E aí eu perguntei, Sara, quem que nós estamos querendo morder? Quem que nós estamos querendo morder? Que a nossa filha foi lá e externou essa vibração dos pais. E não precisou muito tempo de conversa, a gente entendeu isso, entendemos esse processo, tá? E realmente, inclusive, aquele dia eu reprogramei a Estela à noite, é um jeito de conversar, tá? Se você tiver interesse, lá na bio do meu Instagram tem esse curso para você, super acessível, para que você possa reprogramar, aprender a reprogramar seu filho à noite, cada vez que você encontra... porque quando a gente estuda, é natural que a gente haja uma descoberta incrível de questões que eu não conseguia lidar no passado, e que aí, nossa, então eu devo ter feito isso ao meu filho, tal, tudo, não precisa entrar na culpa. Vai lá e reprograma, vai contando para o seu filho, mostra a sua vulnerabilidade no sono profundo da criança. Então foi isso que eu fiz com a Estela. Eu mostrei essa vulnerabilidade e ela nunca mais mordeu ninguém. E eu e a Sara fomos resolver aquela pessoa que a gente queria morder. Como resolver aquela situação? Então é isso que nós precisamos entender. Eu não me senti culpado. E eu não cheguei e culpei a Sara. Nós somos humanos. Mas é fato que uma criança de 4 anos, eu vou falar até 10 anos, é uma criança que reflete muito o comportamento que os pais não estão dando conta de resolver. Seja uma tristeza, seja uma raiva, seja medo, não é? Os medos, eles são transmitidos muito pelos pais. Meu filho é medroso, né? Você pode olhar que tem os pais mal curados de medo. E é tão gostoso isso, eu falo isso de uma maneira tão leve, sabe assim, cara, porque não tem culpa. Não tem culpa, ninguém está culpando você pai, ninguém mãe, nem você mãe. Só que nós somos responsáveis, sim, nós somos, a gente tem que estudar, a gente tem que expandir nossa consciência, tá? A Sara coloca aí sobre dinâmicas ocultas, cara, você não sabe o que está regendo. Você sabia que dentro do espectro da luz, se você pegar um espectro de todo tipo de energia eletromagnética que tem, o olho humano é responsável por um pedacinho desse tamanho, só isso aqui que nós enxergamos. De um espectro enorme, nós só enxergamos isso aqui, o olho humano. Então, já está na hora da gente parar de imaginar que a gente só acredita naquilo que a gente enxerga. Tá? A Angélica coloca aí, ó, já estou aplicando a RBN com meus filhos. Valeu, Angélica, show, obrigado você pela confiança, que bom. É lindo, é eficiente. Acima de lindo, ele é eficiente. Esse curso está lá na bio do meu Instagram, tá? Se vocês se interessarem. Bom, o que acontece então? Muitas dinâmicas ocultas. Você sabia que se você tiver um segredo que você acha que ninguém sabe, é segredo, só você sabe. Seja de uma traição, seja de um aborto provocado, seja de um aborto espontâneo, uma menina que aos 16 anos, 18 anos, se engravidou e mandou arrancar, é um segredo, segredo. Isso aí vai influenciar diretamente no teu filho. Vão ter dinâmicas que vai acontecer com o teu filho e que não vai fluir. Você quer ver? Eu vou citar uma. Eu tive um caso, assim, são muitos, pessoal. Eu tive um caso de uma criança que não falava. Ela não falava. E já tinha idade para falar, estava com 4 aninhos, não falava, só balbuciava. Muito bem. Abri uma dinâmica do casal e eu perguntei o que estava acontecendo.
Tinha um segredo. Um olhou para o outro, o pai chorou um pouco tal, e era isso. Esse pai tinha um segredo que ele namorou uma moça antes dessa mulher atual, mãe do menino, e ele engravidou e mandou arrancar uma criança. E guardou esse segredo. Simples isso, né? Então o menino guardava segredo. Ele não falava. Ele estava guardando o segredo do pai. Então a gente assim tem que estar atento, pessoal, que essas dinâmicas ocultas que acontecem além do aparente são muito grandes. A gente não tem ideia. A gente acha que a gente tem domínio sobre tudo, tem o controle sobre tudo. A mente consciente é 5%, lembra? É como se você pegasse isso aqui, ó. Esse é o seu subconsciente, esse é a sua consciência. É isso. Você acha que você sabe tudo com isso aqui, ó. E na verdade todas as dinâmicas estão aqui. Então, pais empoderados, filhos empoderados. Pais curados, filhos curados. Não existe só olhar para filho. Não existe isso. Não é? Recentemente, agora, sábado, eu tive no programa da CBN com a minha querida Olga Bon Giovanni, e a gente estava tratando de um assunto bem interessante, que é essa questão, sabe, pessoal? Da violência, né? Que também passa por isso. Então, o que você acha que é um assassino? Uma pessoa que mata alguém, que estupra alguém. É uma pessoa que está manifestando um lar obscuro. Uma criação obscura. A ausência de um pai ou de uma mãe na vida, de um amor, de uma ordem, de um ensinamento. Ou você ainda acha que a educação de um filho é só dar ordem? Não faça isso, não faça aquilo, bota o tênis, escova o dente, tal. Não é só isso, cara. Está longe de ser isso. Isso é uma parte. É uma parte. A educação é algo bem mais profundo. Ela começa com os processos de cura mesmo, de olhar, com as dificuldades. Por exemplo, você é uma mãe que grita muito? Não sei. Você grita muito, você berra muito quando você conversa com o teu filho? Você precisa de ajuda. Tem algo inconsciente em você de dor que está fazendo você gritar pra caramba. Né? O pai é ausente? O pai acha que é só pôr dinheiro e essa é a forma de amar. Não faz um elogio, não passa um momento com a criança. Isso é culpa? Não. Isso é responsabilidade, tem diferença. Por que ele é assim? Ah, porque meu pai foi assim. Lá vai ele copiar a história do pai e achar que o pai é isso. O pai é assim, tem que ser assim, então meu pai foi assim. Eu não preciso repetir a história dos meus pais. Aliás, eu não devo. Eu devo tirar o aprendizado daquilo que foi. E assumir as minhas responsabilidades sobre a criação do meu filho. Filho é uma massinha de modelar. É uma massinha de modelar. Eu falei algo polêmico que muita gente não acredita, mas eu volto a falar aqui. Para mim, ninguém nasce com mal dentro de si. Não nasce com mal. Isso é muito moldado pelo ambiente que a gente vive. Ou não. Se você pegar dois filhos gêmeos idênticos, univitelinos, idênticos, aí no ato do nascimento eu separo eles. Então, eu mando o Fábio lá para Oxford, Inglaterra. E o Paulo eu mando para a favela da Rocinha. Quando esses gêmeos tiverem 18 anos, eu uno eles de novo. Eles são idênticos, eles são completamente diferentes pelo meio. É o meio que nos molda. É o meio. É o ambiente familiar. A gente está perdendo noção de família. Porque os casais estão doentes. Mas não é o fato de estar doente que mais me preocupa. Porque a gente é humano, poxa, todo mundo precisa de ajuda. Não tem nenhum problema com você não estar bem. A minha questão é a falta de reconhecer e procurar ajuda. Eu não tenho obrigação de ser perfeito como marido. Minha esposa não tem obrigação de ser perfeita como mulher e como mãe. Mas a gente tem que ter a humildade de falar assim, cara, não tá legal, né, cara? Nosso filho tá muito doentinho, vive doente, vive pesteado, né? Assim que falava aqui. Aqui eu encontro muito pacientinho que fala assim, tá muito pesteado, tá tudo pesteado. Então, assim, se essa criança tá com isso, olha, alergia pra todo quanto é lugar, nossa, que moleque mal educado, olha como ele é ativo, ele xinga todo mundo. Então, tem dinâmicas aí. Tem coisas aí no subconsciente que você não está olhando. E você está tentando ter o controle, mas não é assim que funciona. Você não sabe.
que está por trás. Mentiras, segredos, repetições de padrão familiar. Isso tudo influencia e pode colocar teu filho numa rota de colisão com o insucesso, né? Tanto insucesso financeiro, amoroso, como também fracasso corporal, vamos falar assim, né? Que são as doenças, cara. Disfunções corporais aí. E às vezes só por uma questão de que talvez um pai e uma mãe não se empoderou, terceirizou, entregou para a escola para outra, né? Então, isso é muito sério, pessoal. Isso é uma coisa muito importante. Mas não levem para o tom de peso de culpa. Levem como um estímulo para a solução. Então, você quer libertar o seu filho? Liberte a você. Essa é a grande mensagem dessa live. Liberta você. Tá bom? Busque, fala pro teu marido, vamos buscar terapia pro casal, se a gente se ama e quer continuar junto. Vamos se autoconhecer, porque o autoconhecimento é a expansão da consciência nossa quando você estuda e vai expandindo tua consciência, aprendendo sobre você. Essa é a grande liberdade das pessoas. Vocês acham que liberdade por exemplo, eu, graças a Deus, me considero um cidadão íntegro, nunca tive passagem pela polícia, então eu estou livre no ir e vir, eu posso ir, vir, estou livre para minha casa, voltar. Vocês acham mesmo que eu sou livre? Comparado com aquele presidiário que está lá trancafiado numa cela? Então é isso, não, o Maurício é um ser livre. Aquele que está na cela, ele é um presidiário. Isso é muito relativo, quer ver só? Olha o tamanho do universo. Em relação ao presidiário, eu posso me considerar livre. Mas em relação ao tamanho do universo, eu vivo num planetinha desse tamanho. Já viram aquele pálido ponto azul? Já viram aquele documentário lá do Carl Sagan? Digita na internet, o pálido ponto azul. A Voyager já estava perdendo sua função, viraram ela de Saturno para ver a Terra. É um pálido ponto azul no meio do nada. Então eu sou preso, eu me sinto preso. Porque perante ao universo, eu estou numa jaula, num planetinha desse tamanho. Então, se isso fosse sinônimo de estar preso ou liberdade, eu também estaria preso. Né? Por que eu não posso ir e vir no universo, e viajar para Marte, para Saturno? Eu não posso, não posso. Então eu estou preso dentro desse planetinha, que para nós parece grande, mas no universo ele é uma poeirinha. Então eu estou preso. Então por que eu estou falando isso, galera? O que é liberdade realmente? Liberdade é consciência. É a expansão da consciência que me torna livre. É me conhecer. Saber o que eu estou fazendo. Me entender. Saber sobre a vida, sobre a morte, sobre o amor, sobre a ordem, sobre a empatia, sobre a resiliência, sobre a janela de tolerância. O que realmente dá para o meu filho, quais as necessidades que meu filho está precisando. Quantas mães brigam e punem seus filhos porque falam que é manha. O filho está fazendo manha. Porque isso alguém falou para elas que era manha. Porque talvez a mãe falava que era manha. Liberdade é consciência. Enquanto você não estudar sobre você, você ficar só nesse mundinho, aí realmente você está presa, completamente presa. E todos que vão estar vinculados com você vão estar encarcerados. Vão estar encarcerados. Por isso que a gente sempre preconiza o estudo, a ampliação de consciência. E eu acho que eu vou morrer, enquanto Deus me permitir, eu vou morrer falando isso. Tá? Por quê? Porque é isso que a gente estuda e é isso que funciona. Quando eu pego eu e Sara, a gente é um laboratório, né? A gente teve muito problema de casal, eu e Sara. Não foi mar de rosa, não. Nunca. Mas o que trouxe a paz para os nossos filhos foi exatamente a vontade, a humildade de se curar. Entender que a gente precisava. E à medida que eu fui entrando no meu mundo, descobri cada coisa, meu. Para vocês pensar, se eu soubesse cada coisa que tive que trabalhar na minha vida para poder ir ganhando essa liberdade de consciência e me sentir um ser livre, aonde quer que eu esteja. Tá? É isso aí, Michele. Liberdade é consciência. Então, assim, quanto mais consciência você tem, mais livre você é. Imagina um filho
um filho de uma mãe livre. Pensa aí você, Michele, por exemplo. Michele e todos aí são filhos. Eu sou filho também. Imagina como teria sido minha infância se meu pai e minha mãe tivessem mais consciência. Olha como teria sido. Então é isso que a gente está propondo para quem tem filhos pequenos aí, ou pensa em ter. É exatamente isso. É você se expandir. Isso é bonito, isso é responsabilidade de um pai e de uma mãe, que sabem que é imperfeito, mas bora lá, eu sou imperfeito, mas eu quero expandir, eu quero ajudar meu filho, eu quero livrar meu filho do sofrimento, eu quero me empoderar, eu não quero terceirizar, então eu vou lá buscar ajuda. E veja, coitado da minha mãe, do meu pai, do seu pai, da sua mãe aí, não tinha estudo. Não tinha estudo para isso. Hoje nós temos informação em tudo quanto é lugar. Vocês estão aqui numa live comigo, olha, está ouvindo isso aqui numa live, aí na sua casa. Coitados dos nossos pais, eles não tinham essa condição de sabedoria. Não tinha. Não tinha acesso. Então essa foi uma parte que essa modernidade da tecnologia vem trazendo. Claro, tem muitas coisas ruins, mas traz esse poder do conhecimento na nossa mão, na tela de um celular. Hoje você pega um celular, você tem um livro para você ler, olhando o seu celular. Então tem o lado bom, tem sim muito lado bom, que se for bem usado, vai dar certo, né? Então, fica essa dica para vocês, por filhos melhores, né? Por filhos mais livres. Se eu tenho consciência, eu desperto a consciência do meu filho mais cedo. Quanto mais cedo a consciência do meu filho despertar, mais livre ele vai ser. Mais ele vai dar certo na vida. Mais o sucesso financeiro vai chegar para ele. Mais, se ele for homem, ele vai respeitar as mulheres, vai respeitar a vida, vai ser empático, vai ter ética. Não é? Sara coloca outra coisa, lembra uma coisa importante. Os seres humanos, nós somos mamíferos, né? Então, quem é mamífero tem uma pessoa para dar leite e tem uma pessoa para mamar. Já são dois. Então, assim, a gente se corregula muito com os nossos pais. É a primeira corregulação nossa. A primeira pessoa que a gente convive é a mãe. Depois entra o pai. Aí vem escolas, amigos, babás e por aí vai. Então, é muito importante para a corregulação de um mamífero, para ele se tornar saudável, é muito importante essa presença dos pais, e esses pais inteiros, né? Numa inteireza, esses pais curados, conscientes, livres, entendedores de dinâmicas ocultas que até então você não sabia. Puxa, Maurício, eu não sabia que um segredo poderia fazer uma criança ficar calada. E por aí vai. E um aborto que você fez espontâneo pode fazer uma criança ter uma alergia de pele horrorosa. Um aborto provocado pode fazer a criança não comer ovo, ter alergia fortíssima a ovo. Então existem dinâmicas ocultas aí que a gente precisa entender. Quando você estuda, eu não sou da área de saúde, é por isso mesmo. Todo mundo tem que estudar. Até eu que sou da área de saúde fui estudar. Ampliei minha consciência. Imagina você que não é. Então precisa estudar. Não dá mais, galera, pra gente bater no peito e falar assim, eu sou assim mesmo. Essa frase me arrepia em consultório. Nossa Senhora. Para qualquer coisa. Seja porque trai, seja porque mente, seja porque é bravo, para aquela que é depressiva. Eu sou assim mesmo. Isso tem que acabar. Ninguém é assim mesmo. Não é assim mesmo. Às vezes você tem uma dinâmica inconsciente que te domina. Mas isso aqui é tratável. Isso pode modificar. E como é que começa? Como é que começa a modificar? Através da expansão. Por isso que a consciência traz a tão sonhada liberdade que eu comentei a vocês. Agora imagina o reflexo disso sobre o seu filho, porque o seu filho ele não tem maturidade ainda. Pega uma criança aí tal, até 12 anos, né? Ela não tem maturidade quase que nenhuma para entender. Ela precisa ser corregulada. Ela precisa dessa atenção plena dos pais, esse cuidado amoroso de um pai e de uma mãe. Educar, sim, com certeza, impor os limites. Né? Eu brinco que em casa, eu e Sara, nós temos regras. A gente fala assim com as crianças. Isso é negociável, isso não é negociável. Ah, pai, eu quero parar de estudar. Não, filho, isso não é negociável.
Ah, pai, em vez de um tênis preto, eu quero um branco. Esse é negociável, esse é o seu gosto. Então, educar é importante, saber o que é negociável, o que não é negociável para um filho, fundamental. Mas tem coisas a mais do que isso. Né? Tem coisas que essa tomada de consciência, esse empoderamento de um pai e de uma mãe, que se cura como casal, que se fortalece, e aí fica fácil entregar isso, ser essa guiança para os seus filhos. E tudo vai fluir. A saúde dele melhora, as notas na escola dele melhora, o comportamento geral dele melhora, o sono dele melhora. Quantos casos aqui em consultório eu pego, por exemplo, a criança não dorme. Vocês sabiam, né? Acho que eu já falei em live, por exemplo, crianças até 10 anos aqui, eu não vejo a criança. Quando eles ligam para minha secretária, eu queria marcar uma consulta para o meu filho, eu falo para minha secretária. Ela pergunta, quantos anos? 6. Então não é para o filho, é para os pais. É você e o seu marido lá. Exato. Não adianta, não é a criança. Não é. E aí vocês pensam que o pai vem e eu brigo com eles, eu arrebento os pais. Não, é o maior carinho. Eu recebo esses pais com o maior amor do mundo. Só que qual é o meu papel com esses pais? Trazer consciência, dar mais liberdade para eles. Trazer consciência sobre aquela questão que eles estão achando que é o filho e não é o filho. Eu vou mostrar aos pais o que é que está disfuncional. Aí tem exercícios, tem orientações para o casal e tal. Aí isso aqui que você percebe na prática, invariavelmente, o casal começa a melhorar e tomar as ações, adivinha o que acontece com a criança? Maurício, aí volta depois de 3 meses. Ai, Maurício, nossa, nosso filho melhorou muito, ele não estava dormindo. Aí eu falo assim, tá vendo como não era o filho? Não era o filho. E também não era culpa de vocês, mas vocês não estavam empoderados. Vocês não se empoderaram, então vocês estavam terceirizando. Então vocês são a fonte de corregulação desses filhos. O que começou a melhorar? Vocês começaram a melhorar como casal, melhoraram como pessoa, doeu um pouco, não doeu olhar para os seus traumas? Sim, doeu um pouco e tal. É isso. E aí você vai se libertando. E os filhos acompanham essa jornada. Os filhos acompanham essa jornada. Caso contrário, nós vamos continuar do jeito que está. Pais traumatizados, filhos traumatizados. Aí, adivinha o que vai acontecer? Seu filho vai ser pai um dia. Adivinha o que ele vai fazer? Mesma coisa que você fez. E aí ficam esses padrões de repetição. Que não muda nunca, a não ser quando alguém desperta. Por isso que o Jung tem aquela frase famosa, né? Que eu acho legal citar aqui. Enquanto você não se tornar consciente dos seus mecanismos obscuros, a sua inconsciência vai dominar as suas ações e você vai chamar isso de destino. Olha que louco. Ah, isso é o destino. Nossa Senhora, destino. Eu fui uma mãe ausente, eu não consegui dar amor para meu filho, mas é o destino. Então tudo aquilo que a gente não olha, ele vai nos perseguir e a gente vai falar que aquilo é o destino. Não é o destino. Aquilo poderia ser mudado. Aquele caminho poderia ter sido diferente. Bom, galera, lembrando também que hoje até meia-noite nós encerramos o valor promocional do curso de reprogramação biológica, tá? Hoje é meia-noite. Então hoje oficialmente nós divulgamos e vamos agora começar com divulgação da 10ª turma, a formação mista de reprogramação biológica do curso. 7 módulos presenciais, 7 módulos pela internet, 5 dias presenciais aqui em Cascavel comigo e com o Sara. Então hoje a gente abre oficialmente, porque teve o lote promocional. Você quer adquirir ainda? Vai lá na bio do meu Instagram, tá? Tem lá a ficha de inscrição, já aproveita para você pegar o valor mais barato do curso, vai até hoje à meia-noite, tá legal? Mas as inscrições continuam, vai mudar o valor, mas elas continuam para a 10ª turma. Débora, vai lá eu peço, querida, encarecidamente, vai lá, clica lá na ficha de inscrição que você não é obrigada a comprar, tá? Mas lá vai ter tudo direitinho, detalhado para você ler lá. E qual que é a dúvida, Débora? Digita no nosso Instagram aí, coloca a sua dúvida, tá bom? O valor promocional mais barato é até agora, meia-noite de hoje, fechou? Mas o curso continua aí. Quem quiser, nós vamos estar divulgando, estão abertas oficialmente as inscrições para o curso de reprogramação biológica.
E é lá na bio que você tem a ficha de inscrição, que você tem acesso a todas as dúvidas do curso, fora aqui no Instagram. Se vocês, obrigado Débora, se vocês escreverem aí na bio, eu quero tirar dúvida, põe o seu WhatsApp lá que a Sara vai entrar em contato com vocês para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? É mais uma turma aí e que a gente tá muito feliz porque esse curso tem mudado vidas pra caramba, tá legal? Tem mudado vidas aí. Eu não sei se a Sara tá aí, amor, tem alguma coisa ainda que você quer falar? Eu não lembro aqui. Eu acho que eu falei tudo, né? Eu não sei se a Sara tá ainda aí, se tiver. E pessoal, eu espero que tenha passado a mensagem para vocês, tá? E que vocês possam se empoderar com isso, sem culpa, com muito amor, e buscar essa informação, essa capacidade que nós temos de progredir, de ampliar nossa mente. Isso vai ser bem bonito, tá legal? Vai ser bem proveitoso para você. Sua vida vai mudar, a vida do seu filho e, portanto, dos familiares. Obrigado, gente. Valeu. Essa live aqui eu vou deixar aí rolando no Instagram e ela também vai para o YouTube, tá bom? Se você quiser passar para alguém. Olha lá. Aguardamos de coração abertos a todos que derem sim a essa transformação. Quem quiser vir para a família aí, vocês vão ser muito bem-vindos. E garanto que vocês não vão se arrepender. Vão ser seres livres, hein? Porque a reprogramação liberta. É uma fonte muito grande de consciência e, portanto, de libertação. Fiquem em paz. Beijo, boa noite para vocês e excelente semana.